Então, falando um pouquinho sobre a ideia da evolução afetiva, entrando nesse tópico do porquê que é importante nós compreendermos afeto, desses 7 afetos que eu acabei de listar para vocês, que o Puxel conseguiu mapear, comprovar, né, precisamente, cientificamente, os estudos vão dizer que 4 desses afetos, ou seja, 4 dessas emoções primárias, elas já estavam presentes nos primeiros répteis, ou seja, os primeiros répteis compartilhavam já esses afetos. Eu estudei com uma professora norte-americana e ela falando sobre isso para relacionamentos, ela dizia que se você imaginar, os dinossauros estavam aí. E os dinossauros tinham que caçar, os dinossauros tinham que ter filhote, os dinossauros tinham que ter medo, né? Eles tinham que temer um dinossauro maior que eles. Os dinossauros tinham que ter raiva para lutar contra alguém que estava tentando invadir seu território e pegar a sua presa. Então, esses afetos já estavam presentes lá. Os dinossauros, se não fosse pelo meteoro, teriam sobrevivido bem a essa ideia desses afetos. Esses afetos teriam cumprido o papel deles para garantir a sobrevivência. Como termômetro, como guia, como homeostase, esses afetos, esses 4 afetos eram suficientes. Mas, dada a evolução, a complexidade do ambiente, da terra, da cultura, da terras, dos animais com os quais nós nos relacionamos, a evolução cerebral, a evolução dos mamíferos, esses mamíferos, descendendo desses répteis, vão chegar então a desenvolver 3 outros sistemas. 3 outros sistemas que agora são necessários, porque nós não estamos mais no tempo Jurássico, nós não estamos mais entre os dinossauros. Nós agora convivemos em sociedade. As nossas presas, as nossas garras, as nossas velocidades, a força, o tamanho nosso já não é mais o que era dos dinossauros. Se as nossas presas, nosso tamanho não é esse, então nós precisamos evoluir. A evolução não vem mais através de tributos físicos. A evolução agora vem através de atributos psicológicos, atributos cognitivos. O que possibilitou que isso acontecesse, que a gente evoluísse muito rápido, foi quando nós descobrimos o fogo. A ideia de descobrir o fogo e começar agora a cozinhar os alimentos para comer significa que o nosso corpo, a nível fisiológico, a nossa energia vai estar menos tempo concentrada em digerir alimento que agora já estão cozidos, e aí ele pode concentrar uma parte dessa energia para desenvolvimento cognitivo, evolução cerebral. Contrário aos outros mamíferos ou répteis que ainda comem a carne cru, que de certa forma ainda comem raízes, etc., precisa de muita energia concentrada nessa região, nesse sistema digestivo, para conseguir destrinchar, destruir cada uma desses alimentos e conseguir obter nutrientes necessários. Tanto que um elefante, que é gigantesco em tamanho, vai passar muitas horas pastando, né, pegando folhas, etc. Exatamente porque ele precisa de uma grande quantidade para poder sustentar aquele corpo forte. Nós, por outro lado, cozinhando os nossos alimentos, quebramos esse tempo, quebramos esse relógio. Conseguimos obter nutrientes através de pílulas, conseguimos obter nutrientes através de substâncias, e isso possibilita a manutenção de uma saúde, a manutenção de uma homeostase que se concentra muito mais numa evolução cognitiva do que numa evolução física. Aí, na ideia de eu dizer que o cérebro vai evoluindo através dessa questão da comida, a gente chega no que eu falei anteriormente, a ideia do TDAH. Poderia ser uma evolução, dado que os estímulos que nós, como mamíferos, temos hoje é diferente dos estímulos que os Neandertais tiveram lá atrás? Será que não era necessário que o nosso cérebro evoluísse para se adaptar a essa era muito mais tecnológica? Como o nosso cérebro evoluiu a partir dos primeiros répteis para chegar uma era de mamífero? E agora a gente começa a construir, então, uma emoção secundária chamada ansiedade? Né? Então, a gente começa a pegar a correlação dessa evolução baseada lá no Darwin, e agora comprovado pelo Banks. Então, no cérebro dos répteis, só tem isso. O cérebro deles é isso. O neocórtex dele é isso aqui. Né? Nós, por outro lado, mamífero, desenvolvemos, então, o cuidado, a tristeza por perder um ente querido. Eu preciso proteger esse ente querido. Se eu não proteger, se eu não tiver em grupo, porque eu não tenho mais as presas, o tamanho, a força dos nossos primeiros antepassados, então eu vou morrer, eu não vou garantir a minha sobrevivência. Então, conviver em grupo. Eu preciso estar em grupo, eu preciso me sentir pertencente. À medida que eu não estou em um grupo, eu estou ameaçado, eu estou vulnerável, a chance de eu sobreviver é menor. Como consequência, o cérebro evolutivo vai fazer a quebra de vínculo doer.
Quando um vínculo se quebra, ele dói. Ele dói para que o mamífero busque restaurar esse vínculo, para que ele busque se sentir pertencente novamente, porque estar sozinho não é bom para a sua sobrevivência. Depois, a ideia da brincadeira, a ideia da dominância. Eu preciso dominar, eu preciso garantir que eu vou conseguir suprir as minhas necessidades. A dominância, nesse sentido da brincadeira, para mim traz muito mais uma perspectiva de que nós aprendemos com os nossos pais, ainda crianças, brincadeiras como os felinos aprendem, habilidades que nós vamos precisar aprender na vida adulta. Se na brincadeira com os meus amigos, uma hora eu sou o líder, uma hora eu sou apenas um membro do grupo, uma hora me fazem raiva, uma hora me fazem feliz, eu estou experimentando as habilidades socioemocionais e cognitivas que eu vou precisar na vida adulta. Porque na vida adulta, como na vida infantil, eu não sou sempre o líder. Como na vida infantil eu não vou sempre escolher a brincadeira, na vida adulta eu também não vou sempre escolher o que fazer. Eu não vou sempre escolher as possibilidades do mundo. Então, a criança lidando com frustrações, com esses afetos na infância, é a forma que ela vai aprender, que ela vai desenvolver para lidar com esses afetos na vida adulta. Se eu não tenho limites na infância, se eu não sei brincar nos 60 e 40 da dominância, eu não tenho possibilidade de, num relacionamento na vida adulta, trabalhar uns 60, 40. Tá? Então, desenvolvendo habilidades na infância e sentimos prazer, essas brincadeiras geram prazer, porque é o estímulo do sistema Seeking para você buscar aprender. Se não gerasse prazer, eu não teria estímulo para brincar e aprender. O último ali desses três que evoluiu foi o sistema Care. O sistema Care é tão interessante que a teoria do Punxsutaw vai dizer que o sistema Care, o sistema de cuidado, evoluiu do sistema de luxúria. Ou seja, evoluiu do sistema sexual. A ideia de que eu tenho relações sexuais, eu tenho um filhote, para passar o meu gene adiante. Mas para garantir que esse filhote vai sobreviver, que ele vai passar por esse tempo em que ele é totalmente dependente, eu preciso desenvolver um sistema, e aí a partir do sistema de luxúria, um sistema que dedique, que leve biologicamente esse ser, mãe, pai, a cuidar desse filhote. A partir disso, então, nasce o sistema cuidado. Eu implico, eu tenho um tempo. Imagina se nós não tivéssemos um sistema biológico que fizessem mães praticamente anularem a sua vida, anularem os seus sonhos para um determinado momento cuidar de uma criança, cuidar de alguém que depende dela, né? A ideia de ter filhote seria um fracasso. Então, a natureza traz esse sistema evolutivo e sim, nós agora, para conviver em sociedade como mamífero, temos a ideia de aprender a conviver na infância, sobre dominância e brincadeira, temos o sistema de vínculo, que quando um vínculo se quebra, dói, e eu preciso restaurar um grupo, e temos a ideia do quê? Do cuidado, cuidar dos filhotes que nós temos. Isso é muito bem representado naquele livro do filósofo Leandro Carnal, O Dilema do Porcos-Espinhos, que ele vai dizer que a região onde os porcos-espinhos nascem é uma região muito gelada, então eles sentem muito frios. E o que é que os porcos-espinhos fazem para se aquecer? Eles ficam juntos, eles se juntam. Quando eles se juntam, o espinho vai no rosto um de outro, etc., espeta um outro, ele acaba se distanciando, mas o frio aumenta novamente, ele tem que retornar. O frio aumentando novamente, nos fazendo retornar para buscar pertencimento, é o Panic Grief ativando nesse sistema mamífero, tal qual se ativa em nós. Não é em si o frio. Mais de 70 aulas já disponíveis em nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Na nossa comunidade, exploramos uma diversidade de temas como depressão, ansiedade, relacionamentos e muito mais, sempre com foco em demandas clínicas e na integração entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Baseamos nosso conteúdo e metodologia nos trabalhos de renomados neurocientistas como Mark Sommons e Jack Punxsutaw. Se você é psicanalista, terapeuta ou profissional de saúde mental e busca um conteúdo realmente claro, didático e transformador, fundamentado nas mais recentes descobertas neuropsicanalíticas, junte-se à maior e mais acessível comunidade de estudos em neuropsicanálise do país. Clique no link da descrição e saiba mais.